Pessoal, boa noite. Então, vamos começar a nossa live, né, para prestigiar todos aqueles que entraram dentro do horário previsto. Agradecemos em primeira mão a todos os participantes. Vamos ter uma noite bem interessante, com bastante informações e principalmente promovendo aí um evento voltado para as famílias e junto com o Cinep, os profissionais de educação. Eu passo a palavra agora para o nosso presidente, Winder Almeida. Ele é presidente do Cinep MG e ele vai fazer uma palavra de abertura para todos vocês e então a gente passa após para a Priscila, para que ela dê continuidade ao evento. Obrigado, Andresa. É um prazer estar aqui nesse início de noite com todos vocês. Sejam todos bem-vindos, pais, mães, tios, tias, avós, primos, sobrinhos, a família toda aqui reunida. Aos profissionais de educação também que estão presentes aqui nessa live, é uma live muito importante. A Priscila Boy é uma parceira nossa de primeira hora. Há tempos a gente tem uma convivência muito boa. Muita gente pode até achar que ela é a prata da casa, mas não, ela é o diamante da casa. É uma pessoa que realmente nos auxilia e nos incentiva, nos impulsiona cada vez mais a buscar o melhor para a educação mineira. Ela recebeu, no final do ano, o prêmio Guimarães Rosa, como uma das pessoas exponenciais em Minas Gerais, que leva o nosso nome da nossa educação de qualidade, de excelência para todo o país. Obrigado, Priscila, por estar aqui. Queria também agradecer a presença das nossas diretoras da Câmara de Educação Infantil e anos iniciais, no ensino fundamental, que está presente, também a nossa diretora Laís, que trabalha aqui no Cinep, como nossa diretora da parte de pedagógica, que coordena toda essa parte para a gente. Pessoal, nosso Cinep, nós teremos agora no mês de abril, o nosso Encontro Mineiro, de 14 a 16, será no Resort Tauá, onde uma das nossas palestrantes é a Priscila Boy, que está aqui conosco. Vocês não vieram aqui para me ouvir, com certeza não. A família é a base de tudo, é a base da nossa sociedade, é onde que a gente tem o nosso alicerce. E para ouvir dessa parceria, família-escola, família-família, eu gostaria de passar a palavra para a Priscila Boy, que tenho certeza vocês vão amar a palestra que ela dará para nós. Priscila, a palavra é toda sua e, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente. Ok, boa noite. Eu que agradeço de coração esse convite. Essa relação que a gente tem com o Cinep é uma relação de educadores que tem um foco em ajudar os alunos a aprender mais e também todos os atores envolvidos. Eu quero, assim, parabenizar o Cinep por ter essa iniciativa de trazer a família para o diálogo. Não existe educação sozinho, não é só a escola que faz educação. A gente vai perceber hoje, nessa noite, que a família é fundamental nesse processo. Então, muito obrigada ao Cinep, parabéns por essa sensibilidade de trazer a família para o debate e agradecer ao Winder pela confiança de lembrar do meu nome aí para a gente fazer esse diálogo, viu, Winder? Muito obrigada. E a gente, então, vai começar. Eu já vi aqui no chat que tem mãe se identificando, mãe do ICJ, mãe do Conviver. Põe aqui no chat qual escola que você é, se você é mãe de criança pequena, do infantil, do fundamental. Vai ser um grande diálogo essa noite, nós vamos conversar, nós estamos num ambiente aqui aconchegante, fechado, o chat aberto para você realmente conversar. E eu quero, então, começar compartilhando aqui. Eu fiz uma apresentação em slide para facilitar visualmente o nosso diálogo. Então, eu já vou compartilhar. A mãe do Maple Beer, tá cheio de mãe aqui. Ó, Colégio Renascer, olha o tanto de gente bacana. E me conta aqui no chat, Colégio Máximo, Sócrates. Nossa, tem muita gente aqui, ó. Criança do Maternal, Colégio Sócrates de novo. Queridos, eu quero saber se vocês estão vendo a minha tela, o meu slide aí, estão vendo bem? Porque a gente tem preciosidades no slide. Coloca aqui para mim, vocês estão vendo? Escola Estela, o Colégio Sócrates em peso aqui, São Paulo da Cruz, que delícia ter tanta gente aqui. Vamos lá, então aqui nessa primeira tela eu estou me apresentando.
Para quem não me conhece, né, eu sou a Priscila Boy. Vocês estão vendo aí a apresentação? Tá tranquila a apresentação aí? Me conta para eu saber se está tudo ok. Eu sou mãe de eu tenho 2 filhos. Eu sou escritora, eu tenho uma empresa de consultoria, Priscila Boy Consultoria, então eu sou uma educadora empreendedora. Eu tenho uma empresa de educação, acredito na educação e resolvi, então, trabalhar com educação. E trabalho com formação, com palestra, com livros, ou seja. Mas para a gente não gastar tempo com apresentações, se você quiser saber da minha vida, eu te convido a ir lá no meu Instagram, @PriscilaBoyConsultora. O meu Instagram é um Instagram de educação, então talvez se você é pai, não tem interesse, não precisa seguir, tá? Porque lá eu falo com professores, falo de tecnologia, falo de inovação, eu estou sempre falando de educação. Lá não é um espaço onde eu falo de educação de filhos especificamente. Se você quiser ficar antenado com a educação, vai ser um prazer, mas não é um Instagram voltado para pais, tá bom, queridos? Mas lá você vai ficar sabendo da minha trajetória, eu tenho um site. Enfim, você digita meu nome aí, que você vai me encontrar, combinado? A bibliografia que nós vamos trabalhar nessa noite, como eu disse que eu sou escritora, tenho 9 livros publicados. Desses 9 livros, 3 são infantis. E gente, eu gripei muito, tá? Eu quero pedir desculpas, porque no meio da palestra eu vou tossindo e vou bebendo água e a gente vai aqui dando conta de falar tudo aqui. Esse livro, afinal, quem manda nessa casa, é um livro que eu escrevi para os pais. Esse livro aqui foi um livro que eu já trabalhei em muitas escolas, a gente sempre vai nas escolas fazer palestras para as famílias. Já fui numa escola que fez esse livro aqui no Dia das Mães, e foi lindo, e a gente fez tarde autógrafos, tem histórias lindas. O livro chegou na 4ª edição, hoje o livro está esgotado, infelizmente, mas a gente está providenciando agora um curso baseado no livro, eu vou anunciando no meu Instagram. Então, tudo que a gente vai conversar nessa noite, a bibliografia que eu utilizei, foi o meu livro. Por quê? Porque eu pesquisei muito para escrever esse livro. Então, muitas das coisas, das pesquisas que eu vou citar aqui e dos casos que eu vou citar, foram tirados desse livro aí, tá? Esses 2 que estão na capa são meus filhotes lindezas, Jairo Neto e Paula Boy. Jairo Neto hoje já está com 26 anos, esse livro aqui, eles estavam menores, e a Paula já está com 22. Bom, em primeiro lugar, eu quero trazer para vocês uma reflexão, mais do que uma reflexão, uma constatação de um sociólogo francês. Esse sociólogo, o nome dele é Bourdieu. O Bourdieu, ele fala do ser humano, como ele é sociólogo, estuda os movimentos da sociedade, ele fala que no ser humano, todo ser humano precisa se relacionar. Nós somos seres de relacionamento. Então, as primeiras relações que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida são na família. E ele chama esse primeiro movimento de relacionamento de socialização primária. A socialização primária é com a família. Então, a família é que ensina as primeiras coisas. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo assim. Quando o menino nasce, né, lá na maternidade, esse menino nem fala, tem menino que nem abriu o olhinho ainda, ele não sabe nada, ele não sabe às vezes ali se manifestar, mas as pessoas que vão visitar essa criança lá no hospital, o que o pai fala quando recebe o presente? No colo ali, com aquele bebê no braço, ela mostra o presentinho e fala assim, fala obrigado, agradece. Ela conversa com o bebê como se o bebê realmente soubesse falar obrigado e estivesse entendendo o que significa aquele ato de presentear. O que essa família está dizendo para essa criança? Na nossa família, gratidão é uma coisa importante. Então, eu quero te ensinar a agradecer. E acontece que a gente vai ensinando isso a vida inteira, né, gente? O menino faz 1 ano, você manda falar obrigado, faz 2 anos, 3 anos, tem menino de 5, 10 anos que você ainda fala, não vai agradecer, não? A gente vai ensinando aquilo que a gente acredita. Então, há algumas coisas que são da família. Quando a criança vem para a escola, ela já traz com ela algumas coisas que foram passadas na socialização primária. E aí a família, diz o Bourdieu, a escola é uma socialização secundária. Então, veja bem, não é a escola que vai trazer todos os valores,
tudo aquilo que os pais acreditam, toda aquela formação inicial não é a escola que vai fazer. A escola vai trazer também novos valores. E esse indivíduo vai confrontar os valores que ele recebeu em casa com agora aquilo que ele está vendo ali na escola. Vamos dar um exemplo. Você, por exemplo, ensina para o seu filho lá que não é para dormir na casa dos outros. Põe aqui no chat para mim. Qual mãe que deixa o filho dormir na casa do coleguinha? Tem mãe que não gosta, não deixa. Tem mãe que fala, não, aqui em casa eu não gosto. Casa dos outros não é para dormir. Qual mãe aqui que deixa o filho ir para a casa do coleguinha e dormir? Aqui, ó, já tem a Rosimeire. Eu não deixo. Gente, a gente começa a live plena, linda, mas agora que a gente já está íntimo, deixa eu pôr meu óculos aqui, porque a idosa aqui não enxerga nada. A Daniela está falando que não gosta, né, de deixar. A Fabrícia falando, eu deixo. Olha para vocês verem. Uma não gosta, a outra deixa. A Cristina, não mesmo. Vocês já estão vendo uma coisa simples. Gente, é uma coisa tão simples. Deixa dormir na casa do coleguinha ou não deixa? Em casa, aprende que casa dos outros não é para dormir. Chega na escola, o coleguinha lá, o filho da Fabrícia, que deixa, vira para o filho da Daniela, não, vira para a Cristina, que falou não mesmo, e convida o filho da Cristina, ou a filha, que eu não sei se é filho ou filha, para dormir na casa dela. Vão dormir lá em casa. E aí a menina fica assim, gente, dormir na casa dos outros é certo ou errado? Minha mãe falou que não, mas a minha coleguinha está me chamando, a mãe dela deixa, vocês estão vendo como que a gente traz uma socialização primária, a gente recebe uma educação em casa e a gente é confrontado nas socializações secundárias, a escola é apenas uma delas, a socialização secundária. Clube que você frequenta, pracinha que você vai, às vezes a igreja que você frequenta, você vai encontrar uma pluralidade de pessoas com pensamentos completamente diferentes. Você vai encontrar mães na pracinha que falam, não empresta sua bicicleta para ninguém, não. E você vai encontrar outra mãe que fala, divide, pode emprestar para ela. Então, olha para vocês verem que esse indivíduo, quando ele vai crescendo, ele vai fazendo escolhas e, às vezes, as escolhas dele não são as escolhas que a gente gostaria. A escola e a família são o quê? São redes de afetos. A palavra afetar, gente, a palavra afeto, né? Significa afetar. Aqui, ó, a Fabrícia, adorei, já estamos íntimos, Fabrícia, eu já tô aqui, ó, daqui a pouco eu já tô tirando a blusa, já tô pondo o cabelo para cima, que tá um calor aqui em casa, gente, tá um calorão, tá calor aí, todo mundo aqui deve ser de Belo Horizonte ou Redondeza, tô aguentando de calor aqui, daqui a pouco eu vou começar a pôr o cabelo para cima, nós vamos ficando íntima, Fabrícia. Vamos lá. A escola afeta o indivíduo de alguma forma, a família também. E o afeto, embora a gente ache que afeto é uma palavra positiva, às vezes a gente é afetado de forma negativa. Às vezes a gente tem uma memória ruim da infância. A gente tem uma memória ruim com a mãe da gente, com o pai. A gente tem uma memória ruim com a escola. Quantas pessoas que sofreram bullying, sofreram racismo, que foram segregados. Eu tenho uma amiga que ela estudou numa escola de elite e ela é de família pobre. A mãe dela era faxineira da escola e ela tinha uma bolsa. E ela era tão humilhada pelos colegas e ela carrega isso. Ela falou, Priscila, será que foi bom eu estudar numa escola boa? Será que não teria sido melhor para mim estudar numa escola pública, onde as pessoas eram do mesmo nível que eu? Será que eu não seria mais aceita? Então, olha para vocês verem. Uma intenção boa da mãe dela de tentar uma bolsa numa escola boa que fez tão mal para ela. A escola e a família são o quê? São redes de afetos. E o nosso desejo é que a gente afete a vida do seu filho da melhor forma possível. A escola quer afetar de forma positiva. Você, pai e mãe, quer afetar de forma positiva. Nem sempre a gente acerta. E hoje a gente vai ver alguns caminhos, algumas proposições. E eu quero dizer para vocês que é preciso haver uma aproximação entre a família e a escola. O que a gente vive hoje, infelizmente, gente, é uma disputa, uma tensão entre a família e a escola, como se as duas fossem forças opositoras. A gente vive uma judicialização das relações. É todo mundo falando que vai entrar na justiça. E pai falando, eu vou entrar na justiça contra a escola. Escola contratando advogado para se defender ou, às vezes, para notificar famílias. A judicialização das relações nos mostra que algo não está bem.
quando você precisa de uma intervenção de lei, isso é pesado. Por que a gente não está conseguindo dialogar? Por que a gente não está conseguindo conversar? Se a gente tem um foco comum, a gente tem uma proposta de parceria, a gente não pode ser força opositora. Eu não quero que os pais vejam a escola como uma força contrária. Cheio de pedras na mão, tem pai que já chega armado, tem escola também que já fala, não, porque os pais vão falar isso. Gente, vamos baixar as guardas, vamos fazer uma parceria, olha ali, 2 corações pendurados no mesmo galho, fazem parte das mesmas influências, diz o sociólogo Bourdieu, socializações diferentes, primárias, secundárias, mas que vão constituir esse sujeito da mesma forma. O foco, qual que é o foco? É o bem-estar, o quê? Do aluno. Você, pai, quer que seu filho seja feliz. Se eu perguntar aqui, o que você espera para o seu filho? Gente, põe aqui no chat para mim. O que você gostaria de desejar para o seu filho? Se você pudesse determinar uma coisa legal para o seu filho, o que você desejaria para o seu filho? Quero ver se alguém aqui vai colocar, eu desejo mal, eu desejo que ele seja bem feliz. Eu desejo que ele seja uma pessoa não amada. Eu deixo, mas conheço bem quem são. A Andréia está trazendo uma coisa muito importante, ela confia na escola. Na hora de escolher a escola, é importante você confiar. A Cristina, que seja feliz, com certeza. A Rosimeire, felicidade infinita. Gente, agendar a vida por um filho. Tem hora que os filhos fazem raiva na gente. Ô, os bichinhos que fazem raiva, viu? Minha filha está aqui perto, eu nem posso falar. Mas faz raiva. Tem hora que você fala, não, gente, não tem condições, não. Mas a gente, no fundo, gente, a gente dá a vida por um filho. Que cresça se respeitando, respeitando as pessoas, sabendo se posicionar e ouvir a posição do outro. Acredito que isso ajudará a ser feliz. Exatamente, aprender a se relacionar. Aprender a ser bem tratado, se posicionar como alguém para ser bem tratado e tratar as pessoas bem. Né? Desejo que ele seja feliz, tenha sabedoria para lidar com as adversidades. Pois eu quero te dizer uma coisa. A escola tem o mesmo objetivo que você. A escola também quer que o aluno seja feliz. A escola também quer que o aluno aprenda a respeitar. A escola também quer que o aluno respeite os outros e se faça respeitar e seja respeitado. Ou seja, se nós temos foco comum e objetivo comum, o que está acontecendo com algumas relações que não está ficando fechada e azeitada, né? Eu quero trazer para vocês alguns efeitos da pandemia. A gente viveu um momento muito difícil no mundo. E esse momento que foi a pandemia, ela mexeu muito com as relações familiares e ela mexeu muito com as pessoas. A gente já tem pesquisas publicadas, tanto da OCDE, quanto da Unesco, quanto da Organização Mundial de Saúde. E a gente tem também pesquisas publicadas por órgãos que monitoram as relações familiares. Gente, o número de divórcios, o número de relacionamentos rompidos, o que a gente descobriu na pandemia? Muitas pessoas, que você estava ali no automático, que você estava num relacionamento de 2 estranhos, que marido e esposa não conversavam mais. Era o dia a dia, oi, tudo bem, boa noite, bom dia, levanta, cada um vai para o seu trabalho. E ninguém conversa, não sabe o que o outro está passando, não sabe as dificuldades. E quando essas pessoas se viram dentro de casa fechadas, elas viram que elas estavam casadas, morando e dormindo com um estranho. E às vezes não reconheciam mais aquele cônjuge que casaram lá atrás. Esse relacionamento já estava acabado. E muitas pessoas romperam. A gente tem índices enormes de violência doméstica. A gente tem muitas coisas. Agora, houve famílias também que se aproximaram. Aqui na minha casa, eu tive a felicidade de fazer parte desse grupo, me aproximei, porque eu sou uma consultora educacional. Quem me segue nas redes, me conhece, sabe que eu passo a vida viajando muito. Eu estou sempre viajando, eu sempre estou em algum lugar do Brasil. Tem semana que eu viajo segunda e volto sexta, ou volto sábado. Meu marido aqui é um apoiador. Ele apoia meu trabalho, entende meu trabalho. Às vezes, quando eu vou de carro e ele pode, ele vai comigo. Mas a gente ficava muito distante.
E na pandemia, a gente resgatou uma coisa que a gente não fazia há muito tempo, que é tomar o café da manhã junto. A gente estava dentro de casa, não tinha para onde ir. O meu marido é grupo de risco, ele é diabético. Cuida da minha sogra, que é grupo de risco, idosa e diabética. A gente não podia correr o risco de pegar Covid. Então, a gente simplesmente não saiu. Nós respeitamos o isolamento. Nós ficamos dentro de casa mesmo. A nossa filha ia ao supermercado uma vez por semana, mas a gente ficou. E isso nos aproximou. A gente toma café da manhã junto. A gente tem o hábito de fazer uma oração junto. A gente não tinha essa oportunidade. Então, foi um momento de resgate. E graças a Deus, que quando a pandemia passou, a gente conseguiu manter isso, quando eu estou aqui. Ana Carla, uma alegria ouvi-la. Ô, Aninha, prazer te ter aqui, minha querida. O Roberto, pai e mãe da Eliane, do Colégio Batista de Varginha. Gente, Varginha, a minha madrinha mora em Varginha. Bom, vamos ver alguns efeitos da pandemia que as pesquisas mostraram. Primeiro, defasagem dos alunos. Houve um déficit de aprendizagem. Os alunos não conseguiram aprender como no presencial. Eles conseguiram acessar. No início foi muito difícil. No início foi difícil para a escola, foi difícil para a família. Depois a gente foi se ajustando. Mas está constatado, os alunos ficaram defasados. E aí vem a seguinte pergunta. A pergunta que eu quero fazer aqui para vocês. De quem é a função de promover a aprendizagem? Os alunos precisam aprender. Tem aluno que até hoje está com as defasagens lá de trás, isso já está monitorado, previsto, inclusive pelo Conselho Nacional, pelo MEC, que lançaram documentos para a escola, dando algumas orientações, que se chama o Programa de Recomposição das Aprendizagens. As escolas já estão atentas a isso, mas vamos entender de quem que é a função de promover a aprendizagem, gente? Coloca aqui no chat para mim. Quem é responsável? O aluno não aprendeu tudo, o aluno não sabe tudo, o aluno entra na escola também para aprender, ele precisa aprender. De quem é a função de promover a aprendizagem? Me conta aqui. O que vocês acham aqui no chat? De quem que é essa função? De todos os tutores, diz o Roberto. Quem mais? Vamos lá, da escola, com o apoio dos pais. Quem mais que gostaria? Porque a escola é um espaço de educação formal. Aí o pai coloca o aluno na escola, porque ele quer o quê? Que o aluno aprenda. Contanto que quando o aluno está aprendendo, o pai fica bravo. Ah, meu filho não está aprendendo nada, eu quero saber, vocês não estão trazendo atividades, não estão ensinando. E aí a gente precisa de fazer essa reflexão. Uma das questões que a gente vive hoje no país é a questão da aprendizagem. Aprender é um direito do aluno. Ele tem que aprender. De quem que é a função de promover a aprendizagem? E aí eu trago para vocês a seguinte questão em relação aí à questão da aprendizagem. A escola elabora. A escola tem a função de trazer aquilo que é direito do aluno, porque nós temos no Brasil uma norma legal de currículo que se chama BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Tudo que está na BNCC é um direito do aluno aprender. E a escola é guardiã do direito de aprender. A escola elabora as atividades, a escola é que tem que pensar em estratégias, a escola é que tem que pensar em metodologias, a escola é que tem que fazer a eleição dos conteúdos, o encadeamento didático, é a escola que elabora. A família acompanha, a família precisa acompanhar. A escola elabora, pede as coisas, faz as coisas para o aluno participar, a família tem que acompanhar. Dificilmente que um aluno vai se envolver na aprendizagem se não houver um acompanhamento da família, e o aluno faz. Então, veja bem, como que a família acompanha essa aprendizagem? Ela acompanha monitorando o filho. Porque, às vezes, gente, a gente vê algumas famílias que acham que tudo é competência da escola. Que tudo é a escola que tem que fazer. Que a escola é que tem que dar conta desse menino. Às vezes, a mãe trabalha, o pai trabalha, todo mundo é ocupado demais, a gente sabe disso. Então, ela simplesmente se dá conta um belo dia, numa festinha de aniversário, que o priminho está lendo tudo e o filho dele não está. Ela descabela, desorienta, bate lá na escola e começa. Ah, porque meu filho não está lendo? Porque o primo dele está lendo. Ela nem sabia que ele não estava lendo. Então, a escola
ela elabora, é a escola que é responsável pela educação formal, por garantir os direitos, por selecionar os conteúdos, por trazer toda a curadoria, não é a família não tem expertise para isso. A família tem que acompanhar e tem que garantir que essa criança vai fazer. Tem uma pesquisa, gente, que foi publicada, que é muito interessante, essa pesquisa é americana. E o que deixa eu ver, por que antigamente não precisava desse acompanhamento da família? Fabrícia, eu vou discordar de você totalmente, tá? Antigamente os pais acompanhavam muito mais, muito, mas muito mais. Essa saída da mulher para o mercado de trabalho, antigamente o número de mulheres que trabalhavam era muito menor. E a gente tinha uma participação muito maior. Eu já falei isso, escuto muito isso das outras mães. Fazíamos o para casa sozinho. Não vou concordar, principalmente a minha trajetória, né? Meus pais sempre falavam, já fez tudo. Se a escola reclamava, a gente intervia. Se a escola falava com a gente, com os pais, né? Que a gente não estava lá bem na escola, que a gente estava fazendo bagunça, os pais iam lá, interviam, conversavam com a gente. Havia uma participação maior. O professor contribui para a formação e o desenvolvimento, a família precisa acompanhar, com certeza. O que a escola quer da família? Que vocês acompanhem. Deixa eu contar essa pesquisa americana. O que eles constataram? O pai não precisa sentar e fazer nada com o filho. Sentar, ficar do lado, porque tem menino que gosta que o pai fica do lado, né? Por quê, gente? Às vezes nem é dificuldade, às vezes é porque quer a companhia, é afetivo. Essa pesquisa identificou o seguinte, só do pai perguntar para o filho, o pai chega de carro na porta da escola, o menino entra, e aí, filho, foi tudo bem hoje na escola? Você aprendeu alguma coisa? Hoje foi um dia feliz? Não é cobrança, não. Tem menino que não gosta de falar. Não gosta de falar? Deixa, gente. Seu dia foi feliz hoje? Como é que foi aí na escola? Sabe o que a pesquisa identificou? Que esses pais que todo dia fazem algum tipo de referência a como foi o dia na escola, que o filho, naturalmente, como ele quer agradar o pai, como ele quer fazer com que o pai tenha orgulho dele, que isso é inerente ao filho, o filho sempre quer agradar os pais, ele lá na escola, ele começa a melhorar. Por quê? Porque ele quer fazer alguma coisa legal para contar para o pai. Só de perguntar, de mostrar interesse, de falar para o aluno, olha, a escola é importante. Nossa, eu estou tão feliz que você está na escola, estou tão feliz que eu pude colocar você nessa escola, porque eu acho a escola tão importante na nossa família, e a gente fez questão de separar uma parte do nosso orçamento só para investir na sua escola, sem cobrança, celebrando isso, tá? Vamos lá. Horário de estudo. Gente, a família, como é que ela pode acompanhar? Ela pode estabelecer um horário de estudo. Quero trazer para vocês a neurociência. O que é neurociência? É o estudo do funcionamento do cérebro. Aprender é coisa do cérebro. Se aprender é coisa do cérebro, a gente precisa entender como que o cérebro aprende. E a neurociência, ela já, assim, provou que a gente aprende por repetição. Um dos fatores, não o único. E como que foi feito esse monitoramento aí? Você viu uma coisa hoje pela primeira vez. Eu estou falando aqui com vocês do Bourdieu. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse sociólogo. Talvez seja a primeira vez. Você escutou lá, Bourdieu, sociólogo, beleza. Antes de você dormir, se você anotou ali um resumo da minha palestra, e se você der uma lida, sociólogo Bourdieu, você vai lembrar exatamente do que eu falei. Ah, é mesmo, ela falou isso aqui, socialização primária. Quando você dorme, o seu cérebro vai consolidar aquela informação. Qual é a leitura que ele vai fazer? Ele viu esse conteúdo 2 vezes. Isso é importante, eu vou reter. Então, é muito importante que você estabeleça com seu filho um horário de estudo. O seu filho tem que todos os dias ter um horário para organizar a vida acadêmica dele. Aqui na minha casa, como é que era o horário de estudo quando meus meninos estavam em idade escolar? O horário de estudo é sagrado. É 1 hora de estudo, ele senta, ele tem que arrumar o uniforme, arrumar a meia, o sapato, tem educação física amanhã, separar o uniforme. Amanhã tem aula de geografia, colocar o livro de geografia na mochila. Porque, gente, é uma coisa impressionante. O menino chega na escola, na aula de geografia, o professor não trouxe o livro, não. Hoje é aula de geografia. E você não trouxe o livro de geografia? Ah, professor, não trouxe caderno. Não trouxe caderno por quê?
Então, o que acontece? De manhã, gente, aqui em casa, meus filhos estudavam 7 horas da manhã. A escola dos meus filhos não deixava entrar depois do horário, isso era a regra da escola. Então, a gente tinha que acordar cedo, não podia atrasar para sair. Quando você chega aqui 6h30 da manhã, que está na hora de você entrar no carro, pôr as coisas para sair, aí o filho fala assim, cadê minha meia? Ah, cadê meu uniforme de educação física? Aí vai olhar, aí chega com a blusa assim na mão, ó, minha blusa tá suja. Aí dá vontade de responder assim, ué, você quer que eu lave a blusa agora, 6h30 da manhã? É difícil, gente. Você vai, aí chega lá um bilhete que o menino não fez as... Não fez por quê? Não tem lápis. Não tem lápis? Como assim que não tem lápis? Gente, a gente compra 10 lápis por semana. Eles quebram os lápis tudo. Os filhos de vocês quebram lápis. Gente, aqui não tinha... Aí fala assim, mas por que você não tem lápis? Ah, porque eu apontei, o lápis acabou. Ué, mas não falou nada. Por que você não fez isso aqui? Por que você rasurou isso aqui? Ah, não tem borracha. Gente, organizar o material, organizar a pasta, organizar o uniforme, pegar os para casa, ensinar o seu filho a ter um planner de estudo. Tem o para casa de geografia para segunda-feira, o de história para sexta, faz o de história primeiro. Isso é óbvio para nós, para o filho não é, tá? Então, o que acontece? São coisas que hoje eu lembro e morro de rir, né, gente? Morro de rir, mas na hora dá uma raivinha. Horário de estudo, estabeleça para o seu filho todo dia, dar uma revisada geral, olhar o que tem. Outra coisa importante que você pode fazer, contar histórias. Gente, já está provado que a questão da leitura de histórias para as crianças ajuda na base alfabética, tá? Esse plano de estudos, em qual idade é interessante estabelecer? Ô, Rita, o horário de estudo você pode estabelecer a partir do momento que o menino tem para casa, tá? Eu acho agora, organizar as coisas dele, você pode fazer ele mais novo. Porque, geralmente, tem escola que começa para casa com 4 anos, 5 anos, tem escola que não gosta de dar para casa no infantil. Cada escola tem uma regra, né? Tem uma linha de pensamento. Então, eu sempre gosto de dizer que o horário para sentar, estudar, fazer as coisas, quando o menino começa a ter para casa. Ele não tem para casa, ele tem que organizar pelo menos as coisinhas dele para levar. Ele pode ajudar a preparar a merenda, ele pode ajudar na merendeira, você pode ir trabalhando a questão da alimentação, que a gente vai falar aqui, tá bom? Não é fácil, é verdade, Andréia, não é fácil não. Histórias, gente, meus filhos, qual a experiência que eu tenho para contar para vocês? Desde que o meu filho era bebê, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida do meu primeiro filho, eu chegava do trabalho, eu sentava numa cadeira, numa poltrona, essa poltrona eu tenho ela até hoje, era a minha poltrona que eu já tinha comprado para amamentar, eu colocava um CD de música clássica e ficava colocando ali, conversando com meu filho. E depois eu pegava livrinhos de história e contava. Gente, quando meu filho nasceu, eu colocava ele no berço e colocava o CD que ele ouvia na barriga, ele acalmava. Ele ficava assim, todo calminho, parece que ele tinha essa memória da música. Outra coisa que eu fazia muito, porque contar a história todo dia, gente, tem dia que não dá. Tem dia que não dá, gente. A gente está cansado, a gente está atarefado, mas na minha época, gente, olha como é que eu sou idosa. Na minha época tinha uns disquinhos assim coloridos, vocês tiveram esses disquinhos? Disquinho da Rapunzel, disquinho da Chapeuzinho Vermelho, os contos de fadas, eu tinha disquinho. Depois vieram os CDs, sofisticou o disquinho, né, Simone? Simone era bonitinho demais, não era? Aí quando meus filhos nasceram, já era o CD. Eu coloquei um sonzinho no quarto do meu filho, colocava o CD, tocava a historinha ali, maravilha. Hoje, gente, tem Spotify. Você tem até hoje, Tânia. Ai, que vontade de ver. Depois eu vou lá na sua casa ver. Eu não tenho meus disquinhos mais, doei tudo. Andréia, graças a Deus, está no caminho certo isso. Ai, vou no semear, Tânia, eu vou ir ver. Nossa, gente, memória afetiva. Olha só, tem Spotify, tem Deezer. Gente, hoje tem o YouTube. Tem um monte de história gratuita. Então, você pode colocar. Outra coisa, músicas. As músicas trazem memórias, acalmam. As músicas, escolhem as letras, né, gente? Tem letras que falam de natureza, de meio ambiente. Então, o contar histórias, trabalho cognitivo, a base alfabética, quem lê na infância, os meus filhos eu quero contar para vocês. O meu filho, com 3 anos de idade, ele começou a ler, ele foi estudo de caso da UFMG, porque ele não sabia escrever, ele não tinha coordenação motora para escrever, ele rabiscava, mas ele lia tudo. Ele foi estudado pelo pessoal lá
inclusive da Magda Soares, que faleceu, é uma pesquisadora da área de linguagem famosa. No grupo dela, eles estudaram meu filho, porque com 3 anos ele começou a ler. Não ensinei. De tanto ler livrinho, meu filho tinha uma biblioteca no quarto, ele pegava livrinho desde criança. Eu fazia joguinhos na mesa, a gente estava tomando café, eu quero que você me passe uma coisa que comece com D. Aí ele procurava Doriana e me dava. Eu ficava fazendo essas coisas que são jogos de desafios. Minha filha, com 4 anos, ela começou a ler. Sozinha, não ensinei. Não estou te falando que seu filho vai ler, não. Eu estou falando o seguinte, que se você fizer uma estimulação, se você fizer um trabalho conjunto com a escola, não é você que vai alfabetizar. Alfabetizar é a função da escola. Você vai ajudar a escola o quê? Trazendo livros, músicas, canções, trabalhando o que a gente chama de letramento, tá bom? Aí eu quero falar de outra coisa que eles identificaram na pandemia. Houve um excesso de uso da tecnologia. Excesso porque a gente estava dentro de casa, não só de adulto, de adolescente, de pré-adolescente e da infância. Porque como a gente mandava as atividades, tem aluno que não tinha esse hábito de ficar na rede, de ficar, né, acessando as coisas, teve que fazer isso, gostou disso, e tem criança que não foi monitorada pela família, que desenvolveu um vício na rede social. Gente, isso é muito sério, isso é muito grave. E aí eu faço a seguinte pergunta: quem regula o uso da tecnologia? Porque nós sabemos hoje que uma escola de vanguarda, ela não pode se eximir de usar a tecnologia. Existe uma discussão hoje, mas eu vou usar a tecnologia, mas o menino é pequeno. Gente, não tem como uma escola hoje ser boa, preparar para o futuro e não usar a tecnologia. Isso não existe. Tanto que todas as formações que eu faço, a gente fala de inovação. Então, às vezes, a escola vai mandar o seu filho acessar algumas coisas. Inclusive, as escolas estão agora fazendo trabalhos com redes sociais. TikTok, Instagram, a gente faz algumas coisas, pega alguns vídeos, a gente tem feito essa linguagem aí, meme, trend, que é tudo linguagem do momento, e que está previsto na BNCC as múltiplas linguagens, os textos multimodais. Então, a gente vai trabalhar com a tecnologia, mas ela em excesso é nociva e perigosa, tá? E aí, a lógica do uso: o celular desliga automaticamente após o horário que eu defini para o tempo de telas, a Fabrícia está dizendo. Vamos lá. Quem regula o uso? A escola incorpora no currículo. A escola vai ter que incorporar a tecnologia no currículo. Isso não tem saída. A família acompanha e estabelece as regras de uso. É o que a Fabrícia está compartilhando. Ele tem um tempo. Agora, eu quero contar um caso para vocês sobre a questão das redes e do acesso. E o aluno usa mediante monitoramento. Queridos e queridas, aqui nessa live, pais e mães, não achem que seus filhos estão dentro do quarto, eles estão seguros. A gente tem hoje uma rede, tá? Uma rede enorme de pedofilia, uma rede que faz um monte de coisa que a gente não imagina, e eu quero contar 2 casos para vocês rapidamente. Primeiro, uma menina de 8 anos. Gente, 8 anos. Eu não estou falando de menino de 15, eu não estou falando de adolescente. Uma menina de 8 anos, ela, na pandemia, ela fez uma rede social e os pais, ela ali dentro de casa o tempo inteiro, e a escola mandando pelo WhatsApp as coisas, e ela, todos os coleguinhas na rede social, os pais permitiram, ela fez a rede social. Uma pessoa começou a se relacionar com ela, dizendo que era uma menina de 11 anos, começou a fazer amizade e contar as coisas, e ela fez amizade com essa menina. De repente, essa menina diz o seguinte: você já está sabendo que existe um joguinho, que eles estão dando prêmios? Aí a menina falou: não. Ela falou: eles estão dando prêmios. Aí ela falou: se você gostaria de ganhar os prêmios? Ela disse: gostaria. Então, são desafios. O primeiro desafio é você fazer uma dancinha. Você tem coragem de dançar? Você tem vergonha? Eu tenho um pouco de vergonha. Não, é só entre nós duas. Pode deixar que eu veja o vídeo e eu mando o vídeo para você. Ninguém vai ver, não. Faz uma dancinha, escolhe uma música. Aí a menininha vem, põe o celular, faz a dancinha. E aí, só para a gente encurtar a conversa,
Sou professor de educação física e vi a dificuldade que foi para o adolescente sair do celular, levantar a cabeça. A socialização foi abalada totalmente, Sérgio. E vocês não sabem que é muito mais grave do que a gente pensa o vício, tá? Muito mais grave. Porque afetou a questão do sistema límbico, ativa o sistema das emoções no cérebro, que causa vício, tá? Causa vício. Aí vamos continuar no caso da menina. Essa aí pode encurtar a conversa. A menina lá, a suposta menina de 11 anos, foi gradando as dificuldades. Não, agora eles estão pedindo para você gravar a dancinha, ficou ótimo, eles aprovaram, você passou de fase, você vai ganhar o prêmio, agora você vai escolher aí uma calcinha bem bonitinha, que você gosta, que você, de bichinho, ou do que você quiser, e vai fazer a mesma dancinha de calcinha, até chegar na nudez, e a menina vai pegando confiança com a amiga, até chegar, quando ela faz nua, quando chega nessa fase da nudez, aí a pessoa se revela, eu não sou uma criança, eu sou um homem, eu tenho 45 anos, eu estou com seus vídeos aqui, eu vou mostrar para seus pais, eu vou mostrar no grupo de WhatsApp para sua família, eu conheço todo mundo, ele começa a chantagear essa menina, e essa menina, com medo, começa a fazer tudo que ele pede. E ele pede para ela se deitar na cama nua, para ela introduzir objetos, para ela simular algumas coisas, e filmar e mandar para ele. O que acontece? Essa menina começa a declinar na escola. Escola, vamos ficar atenta aos comportamentos. Essa menina começa a declinar. Essa menina começa a chegar em casa, entrar para o quarto, se trancar dentro do quarto e não sair de lá. A família começa a ver algo estranho e a família resolve abordar. Fala, minha filha, o que está acontecendo? Uma família atenta, uma família que conhece a filha, uma família que gerou uma relação de confiança. Achei lindo demais, porque todo mundo está sujeito, gente. Seu filho está sujeito, não é porque a família não olhou, não. Você está achando que seu filho está no quarto, você está achando que seu filho está seguro. E essa família, quando abordou, essa menina criou coragem e ela foi e contou tudo. A família foi à polícia, a polícia disse, porque é muito difícil pegar, porque as pessoas usam vários IPs, ou seja, o que a família resolveu fazer? A família contratou um hacker, contratou o cara e falou, olha, nós precisamos pegar esse cara. E o hacker falou, deixa comigo, vamos fazer o seguinte, manda ela fazer um vídeo de calcinha, que ele é atraído por ela, põe a foto lá, na hora que ele clicar na foto, eu vou rastrear e vou chegar lá no IP dele na hora, basta ele clicar. E não deu outra. Fez a foto, clicou na foto, já localizou, ligou para a polícia na hora, tá no endereço tal. A polícia já pegou o cara em tempo real. Gente, ele estava chantageando 35 meninas. E ele postava todos os vídeos, ele vendia os vídeos para um site de pedofilia. Gente, eu penso nisso, dá uma revolta tão grande. Uma filha dentro do quarto, você achando que ela está segura. E o que eu quero destacar aqui, primeiro, o aluno usa mediante monitoramento. Não tenha vergonha e nem receio de monitorar o seu filho, de ver o que ele está acessando, de ver o que é que está acontecendo, que tipo de joguinho, que tipo de pessoa. Você pode livrar o seu filho de uma coisa muito pior. Outra questão aqui que eu quero destacar foi a confiança da menina na família dela. Em nenhum momento ela teve medo de chegar e contar. No princípio ela falou assim, mamãe, eu tô com muita vergonha. Os pais acolheram, orientaram, mas ela teve confiança. Você precisa desenvolver com seu filho um relacionamento de confiança. Não significa que você não vai trazer limites, disciplinas para o seu filho, mas o seu filho precisa confiar em você. Você precisa ser a primeira pessoa que ele pensa na hora que ele está correndo um perigo. Tá? Minha filha, eu dou 20 minutos por dia, ela chorava quando acabava, eu dialogava, a Rita está dizendo a metodologia que ela usa, depois vocês leem no chat. Disfunção do sono é outra coisa que aconteceu na pandemia. As crianças dormindo tarde, a gente não tinha muito o que fazer, dormia, às vezes a gente ficava o dia inteiro em casa. Às vezes, muita gente trabalhava em home office, mas às vezes a gente rendia, por exemplo, eu sou uma palestrante. Eu tive muitas palestras aqui em casa, mas eu acabei a palestra aqui, 1 hora de palestra, pronto, eu não gasto tempo com deslocamento, eu não gasto tempo viajando, sobrava um tempo maior em casa. Então, às vezes a gente estava descansado, não dormia, vai ver um filme,
vai ver uma coisa. Então, a disfunção do sono, gente, já está provado, o sono é reparador. O sono interfere na aprendizagem, o cérebro precisa desse descanso. Quem não dorme direito fica irritado. Já parou para pensar quando você passa a noite inteira num velório sem dormir, como que no outro dia você não vale nada? Você fica um caco. Isso repercute na aprendizagem, então nós precisamos de acordar com nossos filhos o horário de dormir. Os hormônios do crescimento atuam na hora que a criança dorme, por isso que bebê dorme muito. Quando o menino vai ficando maior, ele vai dormindo menos, ele precisa menos, porque os hormônios do crescimento atuam no sono. Então você precisa de acordar com seu filho, dormir cedo e acordar cedo. Já tem pesquisas que apontam que 8 horas de sono é ótimo, mais de 8 horas deixa a criança letárgica. Quando você dorme 12 horas e acorda meio-dia, você fica até com a cabeça pesada. Então, o sono é importante para a aprendizagem. Outra questão, na pandemia, não só na pandemia, mas uma alimentação inadequada. Gente, a alimentação interfere na aprendizagem. A gente está falando aqui de família e escola, como que a família pode ajudar a escola com foco em quê? No bem-estar do aluno e na aprendizagem do aluno. Batatinha frita, chips, adoro. Mas, gente, isso não tem nada de contribuição. É fritura, tem corante, tem conservante. E outro dia eu estava viajando no avião, né? No avião eles servem batatinha. O que acontece? Eu bato o olho ali, eu tive curiosidade de virar e olhar a validade da batatinha. Gente, a batatinha vai vencer ano que vem. Você já deixou uma batata em cima da mesa de sua casa? Uma batata mesmo, de verdade? Em cima ali da mesa. Vai acontecer o que com ela? Ela vai brotando, ela vai, o quê? Depois apodrecendo. No máximo, ela vai durar uma semana. Ela não dura. Mas essa batata, gente, dura um ano. Por quê? Conservante, corante, um monte de coisa que não tem nada de benefício para a saúde. Eu olhei aquilo e falei, gente, que absurdo. O pior de tudo, comi do mesmo jeito. Ué, gente, eu estava voando lá em cima, no ar, com fome, comi. E como eu comi, eu sei que às vezes você é tentado nas merendas. Suquinho de caixinha, gente, aquilo ali não tem nada de saudável. Suquinho tem conservante. Procure fazer uma alimentação saudável. E quem controla a alimentação e o sono das crianças? Nós vimos aqui algumas coisas que a gente tem de desafio. Aprendizagem, quem é responsável? Escola elabora, família acompanha, aluno faz. A questão aqui que a gente colocou das tecnologias. A escola vai inovar, trazer as tecnologias, a família vai regular e o aluno vai usar mediante monitoramento. E aqui na alimentação, no sono, quem vai controlar essa alimentação das crianças? Aí a gente tem aqui, a escola informa. A escola tem a obrigação de fazer um trabalho, a escola tem regulação de cantina, tem coisas que não podem ser disponibilizadas, a família prepara e orienta. A família prepara a merenda, tem pais que compram na cantina, então é importante acordar com o filho o que ele vai comer, se ele vai poder comprar sempre a mesma coisa, fazendo um diálogo de variação, fazendo negociações em relação à alimentação, e o aluno aprende a fazer escolhas. O aluno só vai aprender a fazer escolhas se houver um trabalho conjunto entre a família e a escola. Porque muitas vezes a gente vê, gente, eu já trabalhei em escola. Antes de ter a minha empresa, eu trabalhei 50 anos em escola, eu já trabalhei 17 anos como na parte de gestão de uma escola, eu já dei aula, já fui concursada da prefeitura. Muitas vezes você quer fazer um trabalho de alimentação saudável. O menino abre a merendeira, há uns bis lá dentro, os meninos ficam tudo doido com bis. Há um chocolate lá dentro. Coisas que não são para levar na escola. Você pode negociar esse tipo de comida na sua casa. Na escola é melhor você seguir ali aquilo que a escola vem trabalhando para que o seu filho possa o quê? Fazer escolhas. Qual que é o nosso grande problema, gente? A gente na infância, quando a gente é pai, meus pais, gente, sempre que meus pais saíam, eles chegavam em casa, traziam pra gente pirulito. Tinha uns pirulitos na minha época, gente, grandão, colorido, redondo, assim. Quem tinha? Sabe aqueles pirulito grandão, assim? Eu achava aquilo a coisa mais linda. Meus pais traziam. Meu pai trazia coxinha pra gente, pastel. Até hoje sou doida com pastel, gente. Quem me vê no Instagram, meus stories, sou doida com pastel. Eu tenho uma relação afetiva com comida.
E isso me dificulta, eu não consigo hoje fazer controle alimentar, estou acima do peso, tento, mas gosto muito de comer. Era um sucesso esse pirulito, né, Tânia? Gente, esse pirulito era ótimo. E aí, depois, na infância dos meus filhos, tinha outros. Tinha uns pirulitos ali que mudavam de cor na língua. E a gente vai sempre o quê? Conectando o açúcar, a fritura, o biscoito recheado. Gente, biscoito recheado, os meninos pegam o biscoito, faz assim, ó, e faz assim, ó, dá aquela mordida no recheio. Você já parou para ler aquele recheio? Aquele recheio ali? Gordura vegetal hidrogenada, gente. Para que comprar? Pirulito do Chaves. Tinha mesmo, o pirulito do Chaves. Para que comprar biscoito recheado? E eu quero te dar um conselho: troque o supermercado pelo sacolão. No supermercado é só danoninho, chips, caixinha, todinho, tudo que a gente costuma comprar para facilitar a vida na merenda. É danoso. E no sacolão você pode passar à vontade. É fruta. É você pegar... Aqui, ó, o salgadinho isopor era na porta da escola. Roberto, era mesmo. A gente juntava dinheirinho para comprar na... E aquelas pipocas, gente, ô delícia. Pipoca guri, aquela pipoca de docinho. Nossa, gente, tanta coisa gostosa. E a gente acaba o quê? Acostumando o paladar. Então, vamos fazer um monitoramento. A pesquisa americana sobre o açúcar identificou que o açúcar em excesso faz a criança ser mais letárgica para aprender. Eles fizeram 2 grupos, um grupo controle, que não ingeriu açúcar artificial, só açúcar natural, né, das frutas que tem açúcar, e um outro grupo que comeu açúcar à vontade. Esse outro grupo, primeiro, aprendeu mais lentamente, segundo, mais agitado. Vocês acham que os meninos hoje são agitados à toa? Mais agitado e com dificuldade de raciocínio. O açúcar interfere na aprendizagem. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, depois da pandemia, publicou um documento recomendando que a gente ampliasse a oferta de atividade física e preferencialmente em contato com a natureza. E esse documento da sociedade, eles fizeram especialmente para as escolas, falando, gente, os meninos ficaram dentro de casa. Os meninos ficaram dentro de casa. Então, vamos, por favor, proporcionar atividades ao ar livre, vamos sair, vamos lá para fora, vamos pisar no chão, vamos pisar na terra. Então, gente, vamos ter, assim, menos neura com menino pisando aí na terra, pisando chegando em casa com o pezinho sujo, tá? E outra, para a gente já ir caminhando para o fim, a perda do vínculo colaborativo. A pandemia trouxe o seguinte, na escola a gente faz atividades colaborativas, se relaciona. E isso foi um dano terrível, principalmente para as crianças. As crianças sempre vivem ali, né, com os colegas, fazendo atividades colaborativas. E para os adolescentes gostam das tribos, os adolescentes estão com depressão, com ansiedade, eles ficaram num isolamento, isso não foi bom. E geralmente o adolescente não está na fase de relacionar com o pai e mãe de forma harmônica, é a época de contestar tudo, então a gente precisa resgatar isso. E você que é pai e mãe, acolha, faça com que seu aluno volte a se relacionar. E o coletivo, gente, ele tem regras. Eu quero trazer aqui esta frase, o coletivo tem regras. A gente tem relatos aí que na pandemia você ficou muito tempo com seu filho, era tudo só para ele, e a dificuldade agora que está havendo nesse filho chegar na escola e entender que o universo não gira em torno dele. E os grupos de WhatsApp bombando. Gente, grupo de WhatsApp não é fonte de consulta. Grupo de WhatsApp não foi feito para você ficar falando mal da escola ou inflamando o grupo de pais. Tem pais que, infelizmente, consultam o WhatsApp. Outro dia teve uma escola aí que a mãe falou assim, gente, eu falei com a escola lá e tal, e eles falaram que não vai ter prova amanhã não, que não vai fazer não, já fui lá pedir para não ter a prova. Ela foi lá pedir, mas a prova não foi cancelada. E os pais no WhatsApp achando que era informação. Outra coisa é você inflamar os pais no grupo de WhatsApp, gente. O WhatsApp não foi feito para isso. Se você tem alguma dúvida, procure a escola. Se você tem alguma questão com a escola, vá na escola. Não seja você aquela pessoa que inflama, aquela pessoa que traz a desinformação ou aquela pessoa que está ali para jogar as famílias contra as escolas. Combinados e regras. Olha, não existe o coletivo sem regras.
tá? Quando seu filho está na escola, ele não é único. O seu filho não é sozinho. E você tem que estabelecer com ele e ensiná-lo a respeitar as regras. E eu quero trazer aqui algumas questões dos combinados e das regras, que às vezes a gente, como pai, vai lá na escola, gente, para poder quebrar uma regra para proteger o filho. Eu quero contar para vocês uma escola que eu fui em Marabá, é uma escola muito boa, muito rígida, 7 horas fecha o portão, eles não deixam entrar por nada. Isso já está no manual do aluno, está no regimento, todo mundo sabe. E nesse dia eu fui lá dar uma consultoria, cheguei na escola 10 para 7, entrei, e a diretora disse, vamos ficar aqui no portão comigo, 7 horas a gente fecha o portão. Eu gosto de receber os pais no portão, ok. 7 horas, quando ela estava fechando o portão, fechou, bate uma mãe no portão. Ela abre, eu, pois não. Ah, cheguei agora, deixa meu filho entrar. Ela falou assim, olha, infelizmente o portão está fechado, a gente não pode deixar, você já sabe das nossas regras. Aí ela, aconteceu uma coisa terrível, meu pneu furou e eu tive que trocar e tal. O menininho do lado, gente, vira e fala assim, ué, mãe, o nosso pneu não furou, não. Ô, gente, você já parou para pensar na vergonha dessa mãe? Mentiu, esqueceu de combinar com o filho. Olha o exemplo dessa mãe. O pneu furou, mas o pneu não furou. Ou seja, ela quer que o filho dela entre. Os outros todos tiveram que acordar cedo. Mas ela quer que o filho dela entre, porque é o filho dela. Às vezes você quer que o seu filho seja tratado não como especial, mas como o mais especial. Gente, o seu filho é especial, o filho do outro também é. Todas as crianças na escola têm um tratamento igualitário. Se você percebe que não está, conversa. Mas não é que o seu filho vai ter um tratamento especial. As regras e os combinados devem ser cumpridos. Qual que é a diferença de regra e de combinado? A diferença é o seguinte, regra é aquilo que se você abrir mão, vai atrapalhar uma construção que você vem fazendo. Exemplo, aqui em casa a gente tinha uma regra. O horário de estudo é inegociável. Teve uma vez que iam estrear uma série na Netflix, não era Netflix, não. Não tinha Netflix nessa época, minha filha, não. Ia estrear uma série da Disney e a minha filha queria assistir o primeiro episódio. E o horário de estudo dela era 4h30. E a série ia começar 4h30. E ela disse, mamãe, hoje eu posso não ter horário de estudo, porque eu queria ver. Eu falei com ela, não. Estudo aqui é uma regra. Se eu deixo ela um dia trocar a Disney pelo estudo, qual a mensagem que eu estou passando para ela? O estudo não é importante. Então eu disse, não, eu não deixo você não estudar para assistir a Disney. Então eu posso fazer o meu horário de 5h30? Pode, isso é um combinado. Combinado é aquilo que não vai atrapalhar o percurso. Qual é a diferença dela estudar 4h30 ou 5h30? Nenhuma. O importante é ela estudar. Então, a gente tem também ali a diferença de regra e combinado na alimentação, no sono, no uso da tecnologia. Então, pensa sempre assim, isso eu posso abrir mão? Isso vai desconstruir um percurso árduo que eu estou fazendo? Vai, então não abra mão. Isso aqui não vai atrapalhar em nada, então negocie sim, tá? Autoestima e autoimagem. A gente precisa apoiar os nossos filhos. Autoestima é a forma tanto que eu gosto de mim, e autoimagem é a forma que eu me vejo. A nossa autoestima está diretamente ligada ao que a gente recebeu na infância dos nossos pais. Você é um pai apoiador, uma mãe apoiadora? Você é um pai que elogia, que celebra as conquistas? A gente, às vezes, só tem foco no defeito. Eu fui muita coisa que eu fiz, gente, eu arrependo. Nossa, gente, eu tenho até vergonha de contar. Tem um monte de coisa que eu já fiz com meus filhos que eu tenho vergonha. Porque eu sempre fui uma mãe assim, nossa, eu sou pedagoga, eles estudavam na escola que eu trabalhava, meus filhos têm que andar na linha, mas meus filhos são gente. E eu tenho foco muito assim, tem que fazer o certo, tem que fazer o certo. Então, o que acontece, gente? Uma vez eu falei para meu filho assim, gente, eu abri a porta do quarto do meu filho, gente, tudo no chão, meu filho sempre gostou de deixar as roupas no chão, brinquedo espalhado, eu falei, hoje eu vou sair para trabalhar. E quando eu voltar, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar seu quarto. E se você não arrumar esse quarto, você vai arrepender de ter nascido. Eu quero esse quarto arrumado. Fui embora. Fui embora, gente, na certeza de que ele não ia arrumar. Mas quando eu cheguei, abri a porta do quarto, estava tudo guardado. Mas tinha uma calça dele que estava no chão, assim, perto da cama. Mas os brinquedos dentro do armário, os livros organizados, a cama. Mas a calça lá, eu direto virei e falei assim, o que essa calça está fazendo aqui no chão? Ele olha para mim e fala assim, mamãe, arrumei a cama, guardei os livros.
Organizei meu armário, abriu a porta e mostrou, mas a senhora só foca nos defeitos, né? Toma distraída. A gente tem foco no defeito. E a gente mostra para o nosso filho, tudo que você fez de bom não tem valor. A gente desqualifica. Então, eu poderia muito bem ter dito assim, olha, meu filho, que maravilha. Arrumou o armário, a cama está muito melhor. Agora, olha, aquela calça ali também é para ser guardada. Vamos guardar? Eu poderia ter repreendido, eu poderia ter citado que a calça ficou para fora, mas eu deveria ter valorizado. Autoestima, segurança. Gente, não importa a idade. Não importa a idade. Eu falei com vocês que meu filho tem 26, minha filha tem 22. A lindeza da Mames, que é a minha filha, o que aconteceu com a lindeza da Mames? Ela passou no Enem, logo depois que ela saiu do terceiro ano na UFMG, biomedicina. Então, ela saiu do terceiro ano, passou, entrou na federal. Ela cursou 2 anos e ela falou, não é isso que eu quero, não estou gostando de ela estudando numa faculdade pública federal. Não quero. E primeiro ela teve receio, né, de falar, mas depois a gente percebeu que ela foi só definhando, ela foi ficando só no quarto, desanimada. Eu falei assim, gente, ela deve estar entrando até num quadro depressivo. O que está acontecendo, minha filha? Ela falou, mãe, eu não quero esse curso, eu não gosto da UFMG, então vamos sair. Saiu para uma universidade privada para fazer, sabe o que, gente? Gastronomia. A lindeza da Mames formou agora em dezembro. Semana que vem, dia 11, é a colação dela, chefe da mamãe. Mas aí, agora, ela formada, o que acontece? Ela tem as inseguranças dela. Por isso que eu estou falando. A gente tem que apoiar os filhos. Ela tem as inseguranças. Então, ela falou, mãe, eu formei. Eu não sei se eu falei, vamos montar uma confeitaria. Ela gosta muito de confeitaria. Ai, mãe, eu não me sinto preparada para ter um negócio, eu quero... E ela está meio assim, perdida. O que ela vai fazer? Então, agora, ela com medo. Ah, mãe, eu vou trabalhar com a senhora na empresa. Eu falei, minha filha, você vem trabalhar comigo na empresa, eu vou morrer de alegria, mas não é a sua área. E um dia eu sentei com ela e falei, minha filha, por que você está querendo trabalhar comigo na empresa? Você está com medo de fracassar? Ela, mãe, eu vou fazer as coisas. Faço as coisas de chocolate, de Páscoa, bolo, e se eu não vender? Eu falei, se você não vender, minha filha, deixa eu te falar, você tem onde morar, você não tem filho para criar, você tem um pai, uma mãe, você tem uma casa aqui, se você não vender, não vendeu, não tem problema. O problema vai ser que eu vou comer tudo e eu não estou podendo. E fui apoiando, e agora, faz 2 semanas, a gente foi em São Paulo, levei ela em São Paulo, compramos um monte de coisa linda, ela resolveu, vai fazer a Páscoa. Vai investir na Páscoa, vai fazer os ovos. Ano passado ela fez, ela conseguiu vender bastante, mas ela sempre insegura. Gente, a autoestima se constrói com apoio. Você tem que apoiar o seu filho, você tem que aprender a ler o seu filho. Gente, ó, já quero... Me dá aqui. Gente, olha aqui. Latinha da Páscoa, vai ter biscoitos de coelhinho. Gente, me dá aqui a maletinha, me dá aqui. Gente, olha a maleta. Dentro da maleta, o que vai ter dentro da maleta, gente? Vai ter ovo, vai ter biscoito, vai ter... Gente, se você for comprar na Páscoa, compra da lindeza da Mames. Eu falei com ela, eu vou divulgar para você a minha filha, gente. É diferente de mim, a minha filha é tímida. Falei, faz um Instagram. Ah, mãe, não gosta. Gente, a mãe adora Instagram. Gente, eu tenho um Instagram de 150 mil seguidores. Eu faço stories de tudo. Faço de tudo, vou lá, mostro, falo, eu sou uma comunicadora. Minha filha não gosta. Respeitar os filhos. Os filhos são diferentes de nós. Respeitar os filhos. Ela quer ficar no bastidor fazendo os ovos. Deixa que eu vendo. Deixa que meu negócio é vender. Isso, marketing, isso quer ser mãe, isso mesmo. Ó, Ana, e manda o contato das redes. Gente, ó, vamos comprar da filhota. Ó, eu tenho uma ideia maravilhosa. Aqui tem pais. Vocês têm que presentear os professores. Valorizar os professores, gente. Valorizar as diretoras valorizar os professores, comprar ovo para o professor, comprar ovo para a professora do seu filho. Gente, pode me chamar lá no meu Instagram, porque ela não fez Instagram de Páscoa ainda. Estou apoiando ela, vamos ver. Respeitar os filhos, ela é diferente. Ela é uma pessoa mais na dela. Não tem problema, deixa ela levar a vida dela. Às vezes a gente fica querendo que o filho seja igual a gente. Então, o que eu quero falar com vocês? Respeitar, a Érica falou, porque, gente, porque eu sou de um jeito, ela é de outro, eu já tenho uma visão, ela tem outra. Falei, não, nós vamos montar uma confeitaria.
porcaria, você vai... Mãe, calma, não, ainda não, formei agora. Quero ver o meu caminho, quero ver se eu vou mexer com chocolate, se eu vou mexer com bolo, se eu vou mexer com festa. Ela gosta de planejar, mas a gente atropela os filhos, a gente passa por cima. Então, o que eu quero falar? Sempre mando algo para as professoras, temos que cuidar de quem... Ana, que lindo, parabéns. Vocês vão mandar um ovo da lindeza da Mames para as professoras, tá bom? Tem ovo trufado, tem ovo de colher. Ela vai fazer o portfólio, eu vou pôr no meu Instagram, Priscila Boy Consultora, tá? Pode me chamar lá que eu direciono para ela. Ela vai brilhar com certeza. Obrigada, Tânia, obrigada pelo apoio. A forma como seu filho se vê depende da forma como você mostra que ele é. Você fala palavras de apoio, palavras de afirmação. Você mostra uma imagem positiva do seu filho. Quando seu filho não é o que você queria, quando seu filho comete fracassos, como você reage? E agora, por fim, as companhias. Cuide das companhias, não adianta nada. Não adianta nada você ensinar, educar, colocar horário de estudo e tal, e depois ele começa a andar com alguém que desconstrói tudo aquilo que você construiu. Você precisa cuidar, principalmente nessa fase que o menino está pequeno, vai crescendo pré-adolescente, que ele é influenciável. Eu tenho experiências para contar para vocês, mas o tempo já está avançado, senão vocês ficam cansados. Mas eu quis trazer as dimensões das pesquisas para você, porque meus filhos hoje estão grandes, gente. Mas se eu tivesse alguém que me falasse lá atrás, quando meus filhos eram menores, Priscila, apoia, incentiva, aceita seu filho como ele é, monitora, cobra, faz seu filho estudar, apoia a escola, faz parceria. Se eu tivesse escutado muitas coisas, eu teria feito muitas coisas diferentes. Errei muito. Acertei também, né? A vida é assim, entre erros e acertos. E eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês as minhas experiências para ajudar vocês a ter isso com os filhos de vocês. O que importa na vida dos filhos de vocês é a sua influência. Os pais são as maiores influências. Não seja ausente. Não fique fora do contato com seu filho. Tá cansado, mas sai com seu filho um dia, vai com ele no shopping, vai na pracinha, toma um sorvete, faz uma receita de bolo. Ele vai guardar isso na memória. Ele vai ter confiança em você, você vai ser o porto seguro e não as outras pessoas, e não confiar em pedófilo. Muitas crianças, adolescentes confiam nas pessoas, porque as pessoas na internet falam o que eles querem ouvir, apoiam, elogiam e eles se entregam na confiança, ok? Cuide das companhias. E você escolheu uma escola. Essa escola é o tempo que seu filho passa lá enorme. Seu filho passa 4h30, no mínimo, dentro da escola. Então, veja que a escola que você escolheu são escolas que promovem boas relações. Olhe isso, escola, fique atento às relações. Fique atento, porque lá dentro da escola a gente não pode deixar os meninos serem afetados de forma negativa. Sem ações concretas, nossas ações se perdem, viram bolhas de sabão. Você escutou hoje algumas coisas. Ler história, contar músicas, fazer um carinho, um elogio, falar, filho, lembrei de você. Não levar presente, comida, leva um livrinho, leva um brinquedo. Filho, vi esse livrinho aqui, eu trazia demais revistinha em quadrinho, eu trazia canetinha. Filho, vi essa canetinha, lembrei de você na hora, como você gosta de cor. Ele cria uma relação afetiva com a escrita, com o livro, com a leitura e não com a comida. Então, ouve essas coisas hoje. Tem uma pessoa que falou aqui, como estou encantada com a sua fala. Thaís, muito obrigada. E a ideia, sabe o que é? É a gente falar fluido, fácil, informal, para encorajar você, pai e mãe, a ser o porto seguro do seu filho. E a gente vai promover experiências que conectam e marcam. Um dia que você der uma voltinha de carro com seu filho, um dia que você sair, um dia que você fala, gente, sábado nós vamos em algum lugar, já prepara aí, nós vamos fazer uma votação, põe um cartaz, lista lá onde que você quer ir, o que você quer comer, vamos preparar uma cesta. Gente, isso tudo é que marca a nossa memória. Meus pais faziam muito isso com a gente. Vamos no zoológico. Meus pais eram farofeiros, né? Meu pai nasceu na roça, minha mãe também nasceu no interior, acostumada a fazer frango assado, amarrar a panela com a toalha xadrez, estender toalha xadrez no zoológico, tudo ficam memórias afetivas de relacionamento. Meus pais gostavam de estar comigo. Isso foi lindo, maravilhoso. E eu quero finalizar essa noite dizendo, seja exemplo.
a gente educa pelo exemplo. O seu filho não vai lembrar de tudo que você falou, mas de tudo que você fez. Eu quero finalizar contando uma história para vocês. Meu filho adora um mal feito. Meu filho gosta de soltar fogos, gosta de fazer susto nos outros. E meu marido tem um irmão que é temporão. 20 anos de diferença. Minha sogra já tinha 40 anos, engravidou, nasceu ele. Então, ele era como um neto, né? Ele era, assim, o xodó da família. O que acontece? Ele fez faculdade, formou. Então, era a formatura do irmão do meu marido. O que a minha cunhada fez? Comprou um saquinho para cada um, com aqueles negócios de apertar, buzina, sabe aquelas espumas, negócio de serpentina, aqueles negócios bem tal. Essas mal feitos todos, a minha cunhada comprou um kit para cada um, deu um pro meu filho, deu um para minha filha, deu um tal, beleza. E a formatura, sabe onde que foi, gente? Aqui em Belo Horizonte, ali do lado do Marista, naquele Chevrolet Hall, que eu acho que hoje nem está funcionando, do lado do pátio. Formatura foi lá. Quando a gente chega na formatura, meu filho já com o saquinho na mão para buzinar, para jogar as coisas, né? Beleza. Chegamos, estacionamos ali no estacionamento do Pátio Savassi. Quando estacionamos lá, eu pego o convite, falei, vou pegar o convite para adiantar. Na hora que eu bato o olho no convite, gente, estava escrito assim: não é permitida a entrada com buzina, espuma, tudo que estava falando lá, a gente estava no saquinho dentro do carro. Falei, ih, gente, ó, deu ruim. Olha aqui, não é permitido isso, infelizmente. Meu filho, gente, murchou. Sabe o que é uma pessoa desfalecer? Meu filho falou, não, mãe, não preocupe que senão isso aí é palhaçada do Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro que fica falando que vai ter incêndio, vai ter nada, não. Preocupa não, mãe. Eu falei, opa, preocupa não? Tá escrito aqui que não pode. Tá escrito aqui que não pode. Ele, mãe, faz o seguinte, pega o kit aí, ele me dando o kit, enfia dentro da bolsa. Eu falei, o quê? Você tá querendo que eu esconda um kit dentro da bolsa, meu filho? Depois que eu vou entrar lá, eles começam a revistar minha bolsa, acham um kit. Você tá querendo que eu faça isso? Não, eu não tô acreditando. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, nada a ver. Falei, gente, está decidido. A regra tá clara, a regra tá aqui. Para a gente não ser tentado, podem deixar os kits dentro do carro. E vamos todos entrar. Nós, gente, pensa numa tromba de elefante. Pensa num bico. Descendo do carro, ele bico e os olhinhos enchendo de lágrima. E a gente desceu, e quando nós chegamos lá para entrar, demos o ingresso, entramos. Na hora que a gente entrou assim no teatro, gente, é uma arena, de fora a fora, cabe muitas pessoas. Na hora que nós entramos, a única pessoa que não estava com buzina era a gente. Meu filho deu aquela olhada assim para mim, tipo assim, ô sua idiota, tá vendo? Não te falei? Deu aquela olhadinha assim. Na hora que ele deu aquela olhada, eu virei para ele e falei assim, estão todos errados. Todo mundo que está aqui, meu filho, teve acesso ao convite. Todo mundo que está aqui sabia que não podia entrar. E é por isso que o Brasil está desse jeito. Porque as pessoas sabem que não podem fazer as coisas e fazem. Porque as pessoas simplesmente olham para o seu benefício. E eu quero te dar hoje, meu filho, qual que é o conceito de ética. Ética é aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando. Eu não preciso de ninguém para me fiscalizar. Eu não preciso de ninguém para regular minhas ações. Eu tenho que trabalhar com autorregulação. E isso é que é ética. Então, eu quero que você aprenda. Gente, eu tenho certeza que hoje, meu filho com 26 anos, meu filho mora lá em São Carlos, em São Paulo, meu filho estuda na USP, vai formar no fim do ano, está no primeiro emprego na empresa, está trabalhando home office, porque meu filho faz ciência da computação, ele é programador, e ele veio aqui em casa nas férias. Eu falei, filho, você trabalha home office, vamos passear e tal, você tem que trabalhar com entregas, né? Você não tem horário fixo. Ele falou, mamãe, eu tenho que logar às 8 horas e eu tenho que ficar à disposição da empresa até às 17 horas. Eu não preciso, se eu terminei meu trabalho, eu não preciso trabalhar, mas eu tenho que ficar disponível. Ou seja, meu filho aprendeu que ética é o que a gente faz quando ninguém está olhando. E eu morri de orgulho de ver que ele não quis burlar a empresa. Eu estou em Belo Horizonte, eu estou com a minha mãe, mas eu estou logado, mas eu estou aqui. Ninguém está me vendo, ninguém está me regulando, mas eu aprendi que eu preciso obedecer às regras. E eu quero dizer para vocês, pais, que vocês é que vão ser o exemplo, tá? Deixa eu ver os últimos comentários aqui.
Adaptações escolares em que os pais não podem entrar na sala nos primeiros dias pode afetar a autoestima da criança? Na escola da minha filha, os pais não podiam entrar. Ela sofreu demais na primeira semana. Ô, Mariana, a gente só vai afetar a autoestima da sua filha se isso for uma constante, se isso for um gatilho. Porque, gente, olha aqui, deixa eu falar para vocês das pesquisas sobre violência. Quem assiste muito videogame, mata e tal, pode matar alguém? Se ele viver num ambiente violento, o videogame é um gatilho. Então, se a sua filha vive num ambiente de segurança, de afeto e de amor, ela não vai sentir abandono quando você deixar ela na escola. Ela vai sentir desconforto. E é bom que ela chore e sinta, porque é muito assim temerário se for pequenininha, se for apegado na mãe, a criança vai para a escola e não tem nenhuma manifestação, nem de choro, nem de nada, nem de insegurança. É normal, porque ela tem ligação. O que não é normal é essa criança que não tem esse aconchego, aí o abandono pode ser um gatilho de que ela diz, tá vendo, mais uma vez, minha mãe me abandonou. Mas quando ela tem a segurança do afeto e do amor, isso não repercute nisso, tá? Gratidão por esse momento rico, escola semear linda. Queridos, vamos lá. Nós vamos nos despedindo, então. Falei mais do que eu podia, a gente ia terminar às 7h30, mas acabou que eu me empolguei aqui, né, Andressa? Andressa ficou aflita, Andressa, falei demais, né? Não, de forma nenhuma. Forma nenhuma. Queridos, os pais deliciosos, né? Ô, pais, que alegria, viu? Ter aqui, ó, 83 pessoas à noite, querendo saber mais. Isso significa que você é um excelente pai, uma excelente mãe, porque se você investiu o seu tempo, é porque você quer melhorar, aprender e você quer somar. Vamos fazer a parceria que vai dar tudo certo. A gente se vê nas redes sociais, na rua, se me encontrar em Belo Horizonte, me chama, né? Que Belo Horizonte é um interiorzão, né, Andressa? A gente vai Verdade. no shopping, encontra com todo mundo. Muito obrigada pelo Cinep aí, pelo convite e por essa maravilhosa ideia de trazer os pais para o debate. Ó, beijo. Gente, ovos da filhota, hein? Ovos de Páscoa da lindeza da Mames. Quem for presentear já pode me chamar, tá bom? Beijo para vocês, gente. Beijo. Pessoal, quero agradecer aqui em nome do Cinep, do nosso presidente Luiz, de toda a diretoria, pela presença de todos os pais, dos educadores, da nossa querida Priscila Boy, que está aqui com a gente novamente. Quando eu fiz o convite para ela, ela veio, se prontificou de bom grado, né, de fazer esse momento de interação. E é isso, o Cinep quer cada vez mais estar junto com vocês, promover, né, ações, não só com os nossos profissionais, né, possam participar, mas também que a família possa se inteirar e ter a segurança de que, principalmente as escolas associadas pelo Cinep, são escolas diferenciais, escolas que seguem, né, tudo que é preciso dentro da legislação, mas também tem um cuidado pedagógico, um cuidado de interação, de carinho, como a Priscila falou, é uma integração mesmo, é uma parceria para que vocês tenham um filho que possa se desenvolver e seguir o caminho deles. Então é isso, não vou delongar demais, mas só agradecer mesmo a presença de todos. E Andressa, o pessoal está perguntando aqui se tem Sim. como mandar o link para os pais. Eu imagino que eles estão perguntando que a palestra foi gravada, se pode mandar o link, é isso? Vamos fazer um combinar então, Priscila, da gente deixar a palestra salva no nosso YouTube. Eu vou pedir para baixar o link, o Jonas, né, do TI, vai nos auxiliar, então, baixando para vocês a palestra e a gente encaminha para o nosso YouTube, que aí vocês conseguem de uma forma mais rápida. E todos aqueles que também não conseguiram entrar, eu fiquei aqui o tempo todo em off ajudando o pessoal a entrar. Então, o pessoal que não conseguiu entrar por algum motivo ou outro, trânsito, correria, internet, vai conseguir assistir. Isso foi muito produtivo, foi muito bem direcionado pela Priscila, então vale a pena a gente deixar no YouTube para todo mundo acompanhar posteriormente. No YouTube do Cinep, não é isso? No YouTube do Cinep, gente. Isso, ok. Mas eu mando para vocês um link do YouTube, quando ele for postado, para quem se inscreveu lá no Simpla, eu vou mandar o link para vocês também, que aí fica mais fácil para vocês pegarem. Tá bom, gente. Espero vocês aí nas redes, Priscila Boy Consultora, ou esbarrando aí, ou no Cinep, ou o dia que eu for nas escolas, e quero ver pais aí investindo nesses filhos e filhos felizes, que é o que a gente deseja. Ó, um beijo para todo mundo. Beijo, obrigada, gente. Tchau.